percepção na interpretação astrológica. Falar sobre isso é sempre um desafio, porque o que a gente observa é que há uma grande dificuldade no entendimento e na própria visão desses planetas quando a gente pratica a astrologia e principalmente quando a gente está estudando a astrologia. Porque existe uma certa simpatia com o planeta Urano, porque ele é o regente de Aquário, é o regente da astrologia num certo sentido. Nós estamos entrando na era de Aquário, então a gente observa que há uma simpatia com Urano. E Urano é, antes de mais nada, o planeta que rege os imprevistos. E o astrólogo trabalha com previsão. Então já dá para entender que o próprio Urano é o primeiro ponto de dificuldade ao se trabalhar um mapa astrológico. Mas veja o seguinte, nós precisamos entender uma visão ampla do que significam os signos. Eu vou desenhar aqui. Primeiro ponto para a gente entender a função desses planetas é refletir um pouco sobre o significado e o papel que exercem os signos, ou a esfera celeste, e as casas, ou a esfera terrestre. O ponto de vista que a gente costuma se utilizar é de que os signos representam o padrão cósmico, ou seja, eles vão gerar qualidades para serem utilizadas no plano terrestre, na esfera terrestre, que são as casas astrológicas. Então a esfera celeste, ela fundamentalmente representa um padrão perfeito, um padrão cósmico, onde a mensagem divina vem através dela. E essa mensagem vai se manifestar, essa mensagem vai ter efeito sobre as casas terrestres, que representam o quê? O padrão físico, seja o corpo, seja a vida da natureza, enfim, seja aquilo que for, seja o mapa que a gente estiver trabalhando. O padrão físico, onde a energia cósmica, a energia espiritual vai se manifestar, são nas casas terrestres. E o veículo de comunicação entre o cósmico e o terrestre são os planetas. Os planetas são energias vivas, são corpos físicos que vão trazer esta linguagem, trazer esta mensagem. E para que a gente entenda como isso funciona, nós precisamos enxergar o sistema de regência, porque cada planeta tem afinidade ou tem a responsabilidade de trazer para a Terra, trazer para o corpo, a vibração, a qualidade, a característica dos signos que ele rege. Primeiro ponto é a Lua e o Sol. O Sol regendo Leão e a Lua regendo Câncer. Depois nós temos Mercúrio regendo Virgem, Virgem e Gêmeos. Temos Vênus regendo Touro e Libra, Marte, Áries e Escorpião, Júpiter, Peixes e Sagitário, e por fim o Saturno. Por que essa colocação, se nós vamos falar de Urano, Netuno e Plutão? Primeiro, para a gente ter o entendimento de que o Saturno está associado ao limite do visível,
ao limite do corpo. Essas regências, que alguns autores atualmente consideram, por exemplo, para peixes, Júpiter como corregente, ou mesmo para Escorpião, Marte como corregente, nós tomamos a liberdade uraniana de dizer que esses planetas são regentes, eram regentes, continuam regentes e continuarão regentes com a mesma força, a mesma intensidade que sempre foram. Para aqueles que já praticam a astrologia, façam um teste. Na astrologia previsional, fica muito claro quando há um efeito sobre Marte num tema natal, o assunto da casa regida por Escorpião estará em evidência. E por que isso? Porque dentro da esfera, ou abaixo da esfera que nós chamamos de cósmica, esses planetas se manifestam. A vida mundana, dentro do aspecto onde exista um certo livre-arbítrio, ou mesmo um exercício da vontade, ela vai até o limite expresso por Saturno. Que na medida que Saturno é o limite do campo de percepção, nossas decisões na vida são tomadas em função daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente é capaz de perceber. Utilizando o símbolo de que o Saturno é o último planeta visível a olho nu, nosso limite de percepção e, naturalmente, de tomada de decisões ou de exercício do livre-arbítrio vai até Saturno. De Saturno para frente, nós vamos colocar as regências para fora. Urano, Netuno e Plutão. Então nós chegamos à conclusão que Escorpião, Peixes e Aquário têm dois regentes. Um num plano mais palpável, mais associado ao que seria o cotidiano, mais associado à relação que nós temos entre o exercício da vontade e a vida, e o outro como regente numa mensagem absolutamente cósmica ou numa mensagem que tem uma linguagem de coletividade. Ou seja, a influência de Urano, Netuno e Plutão no mapa astrológico representa a relação do indivíduo frente à coletividade. Representa, num certo sentido, o que nós chamamos de energias evolutivas, porque elas vão impor, num certo sentido, obviamente, a adequação ou não deste indivíduo no fluxo evolutivo da época em que ele nasceu e em que ele vai experienciar a vida dele. Então, Urano, Netuno e Plutão têm esta dimensão. Apenas como exemplo daquilo que eu estou propondo aqui, o Alan Lee, em seu livro de Astrologia Esotérica, ele diz que a energia de Urano, somente uns poucos iluminados conseguem vibrar a energia de Urano num sentido positivo. E por que isso? É o que nós vamos tentar passar para vocês. Nós vamos um pouco mais longe. Urano, Netuno e Plutão, somente uns poucos iluminados, com um nível de percepção que vai além do limite imposto por Saturno, conseguem perceber a dimensão da coletividade proposta por Urano, Netuno e Plutão e agir de acordo com aquela mensagem. Uma vez que até Saturno é o seu controle, o domínio, a estrutura, a solidez, as colunas de sustentação, vem o Urano, que é a libertação. Mas é a libertação do quê? Muito provavelmente, um dos pontos dessa libertação é a libertação do próprio ego. Não é? Libertando-se do ego, a discussão acerca do exercício da minha vontade diminui. Porque na astrologia o Sol é o ego e é também a vontade daquele ser.
E se nós observarmos o símbolo de Urano, ele é constituído por um pequeno Sol, abaixo de uma cruz, que representa a matéria, representa a vida manifesta, tentando equilibrar duas luas, a lua universal, ou a lua do coletivo, a alma coletiva, com a alma individual. Daí o sentido fraternal. Mas é óbvio que requer uma sobreposição sobre a manifestação do ego. Portanto, todos aqueles que, por exemplo, em seu mapa, têm um forte conteúdo de Urano, e dizem, eu sou livre, ninguém me prende, eu faço o que eu quiser, eu vou e venho, eu tenho a minha liberdade, na verdade estão numa expressão inferior da mensagem de Urano. Porque em momento algum se pode entender o direito de ir e vir com o estado de espírito que representa a liberdade. O cidadão pode estar aprisionado numa cadeia e ser mais livre do que nós, que achamos que podemos ir e vir, achamos que podemos falar o que nós queremos. Então vou fazer um outro esqueminha aqui, para a gente entender a linha de raciocínio. Consciente e uma fase inconsciente. Dentro desta fase consciente, nós vamos subdividi-la em objetiva e subjetiva. E dentro da fase inconsciente, vamos subdividi-la em pessoal e coletiva. E aqui embaixo nós vamos colocar os planetas numa sequência, numa proposta para reflexão de todos vocês. O primeiro planeta é Mercúrio. E o último planeta é aquele que tem em sua simbologia os mesmos símbolos de Mercúrio, porém num sentido correto, que é Plutão. Por que correto? Porque veja o seguinte, aqui a alma ou a lua, ela não permeia a relação do espírito ou da vontade com a matéria. Daí a ideia da razão, do objetivo, de ser absolutamente objetivo. Não há uma relação permeada pela alma universal. No Plutão, nós encontramos a semente dentro do útero e a alma universal permeando a relação do espírito, a relação do ser com a matéria. Então, o objetivo, num sentido simbólico, é nós sairmos de Mercúrio, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, eu estou falando, vocês estão raciocinando, objetivando, analisando, me prova, a astrologia é científica, precisa provar, prova isso, prova aquilo, aqui, no Mercúrio. Tem todo um caminho para se chegar no sentido de Plutão. Aí sim, a transformação. O Plutão representa o cálice, né? É o símbolo do cálice. E todos os rituais esotéricos, o momento da grande iniciação, há sempre a utilização simbólica do cálice, porque é o momento da transformação, é o momento da transmutação neste sentido. E neste caminho nós encontramos o Sol, que representa a sua vontade, que você é bastante consciente, você sentir você mesmo. E depois temos Marte. Então, na função consciente objetiva, nós temos Mercúrio e Marte. Apenas como ideia, no restante aqui eu não vou citar isso para poder chegar no Urano, Netuno e Plutão, apenas como ideia, se vocês estão interpretando um mapa astrológico e avaliando o Sol, mesmo que Mercúrio e Marte
não tenham aspectos com o Sol, para que o Sol tenha uma expressão mais forte ou mais fraca, mais positiva ou menos, é preciso se avaliar o posicionamento de Mercúrio e de Marte. Porque para você ser, você precisa compreender o que você é. E para que essa compreensão e este ser tenha efetividade na vida, você precisa agir em conformidade com isso. Então, de nada adianta ter um Sol muito bem aspectado, muito bem colocado, onde você se compreende, mas se a sua ação é debilitada. Então, a sua compreensão fica parada, fica estática. Não há dinamismo, não há um processo mais satisfatório de evolução. Uma vez que o Marte representa aquilo que nós conquistamos. Nós temos que conquistar aquilo que nos satisfará, que é a expressão do Sol. Mercúrio é que vai regulamentar o quanto eu compreendo isso ou não. Continuando então na mente consciente subjetiva, nós vamos ter Vênus. Eu gosto, naturalmente, eu sinto. E depois a Lua, que rege nossas emoções. No caminho de inter-relação entre o consciente e o inconsciente, nós vamos ter o Saturno. Então a relação entre Lua e Saturno invoca a relação consciente e inconsciente, onde os dois se manifestam nesse limiar. Depois nós temos, ainda em nível de inconsciente pessoal, o Júpiter, que rege nossas expansões, não é? E no final, que é o tema da nossa palestra, Urano, Netuno e Plutão. Isto aqui, que nós vamos chamar de inconsciente, a fase inconsciente coletiva, é exatamente a relação do indivíduo com o coletivo. Por exemplo, as relações de Urano com o planeta pessoal, ou Netuno ou Plutão, denotam o quanto essa pessoa pessoalmente terá de influência ou de relação, em termos de intensidade, com o meio. Todos vocês sabem que pessoas com Plutão, por exemplo, em conjunção com o Sol, têm uma forte tendência de manifestar-se sobre os outros, manifestar-se sobre o meio. Se esta relação dos aspectos entre o Sol e Plutão ocorrer numa casa astrológica que é coletiva, como uma casa 11, como uma casa 10, esse cidadão terá ainda uma maior influência sobre o meio. O meio que ele vai atuar, o coletivo que ele vai atuar, é um coletivo maior. Essa configuração do mapa é que vai expressar. Então, ao se avaliar o mapa astrológico, a condição de Urano, Netuno e Plutão, nós precisamos ver o seguinte: enquanto indivíduos, enquanto na fase de imposição, de manifestação do ego, de autoafirmação, eu vou dizer a vocês que a influência desses três planetas tende a ser maléfica. Maléfica no sentido que a sociedade impõe hoje para que as pessoas exerçam a sua vontade. Não é todo mundo pode tudo. É uma questão de mentalizar, é uma questão de desejar, é uma questão de determinação. Enfim, cada um tem uma forma de colocar, mas se coloca que basta querer para que se possa realizar. Eu concordo com essa afirmativa, uma vez que as pessoas têm um nível de percepção para vibrar esses planetas num plano superior, que é o plano de assumir a sua responsabilidade junto ao coletivo. Eu costumo usar o símbolo de Jesus no Monte das Oliveiras com aquela oração, aquele pedido ao Pai, onde ele pediu ao Pai para afastar dele o cálice. E naturalmente não foi afastado, porque se assim o fosse, não teria cristianismo, não teria nada. Então, muito bem, se não foi afastado de Jesus o cálice da morte, da ressurreição, do sofrimento, da transformação, será que nós aqui, com um pouquinho de meditação, relaxamento, quem sabe massagem floral, comprimido e tal, nós vamos conseguir afastar o cálice do Plutão?
Será que não é muita pretensão? Podemos chegar lá, mas será que alguém vai viver um trânsito de Plutão, uma quadratura, uma conjunção por trânsito, transmutada? Vai, com certeza, mas será que vai ser no sentido em que ele quer? Não é? Então, Plutão é mais fácil de entender porque os eventos plutonianos são mais agressivos num certo sentido. Mas Urano é a mesma coisa. Netuno é a mesma coisa. Então, muito bem. Vamos entender a característica de cada um desses. Qual é a energia de Urano? É a energia de libertação. Mas qual libertação? O que é libertação? Na verdade, no sentido superior de Urano, a libertação que ele propõe é exatamente conseguir que a pessoa tenha uma expansão na vida livre dos grilhões de Saturno. Ou seja, libertação é, na verdade, saber ou lidar com figuras de autoridade, lidar com as limitações que você tem na vida, de uma forma que estas limitações, que começam pela própria existência do corpo, não sejam elementos de restrição ao seu processo evolutivo. Isto é libertação. É um estado de espírito onde as situações que são normais na vida, onde a gente tem limitações e tem restrições, aquilo não o abata, aquilo não seja um fator efetivo de restrição. Quando isto não acontece, Urano no mapa astrológico manifesta-se como rebeldia. Rebeldia. Então, este grupo não me agrada, eu me sinto restrito, eu abandono este grupo e vou para outro grupo. Este casamento, esta união, puxa, essa pessoa me oprime, me reprime, me prende, né? Então eu abandono e abandono o tempo todo. Então, no mapa astrológico natal, vocês podem fazer essa reflexão em casa. A casa onde está Urano significa um ponto de abandono. Algum sentimento de abandono na sua vida está posicionado naquela casa, nos assuntos daquela casa e os aspectos que estão envolvidos. Não é? Por que a gente diz que quem tem Lua mal com Urano no mapa tem 90% de chance de ter uma separação matrimonial? Por quê? Por causa desse sentimento de abandono, que já é inerente à pessoa. Ela acaba vivenciando o abandono, por quê? Porque não consegue vivenciar o Urano de libertação, mesmo que eu esteja junto. Então a ideia de fraternidade de Urano é esta. Porque como pode alguém ser fraternal se quando ela está em grupo, ela sente o grupo oprimindo a sua vontade? Se o impulso que ela acaba tendo o tempo todo é de manifestar a sua vontade. Só é fraternal quem consegue conviver com o grupo, entender as restrições individuais, entender as restrições do grupo e se adequar a esse grupo e fazê-lo crescer num sentido aí sim de libertação. Então a manifestação de Urano na vida das pessoas normalmente promove o quê? Intolerância, muito bem, rupturas, abandonos e toda a sorte de incidentes imprevistos, acidentes, coisas marcadas no tempo. Para quê? Para que a pessoa sinta que há uma relação de impotência frente à mensagem coletiva, frente à mensagem cósmica. Não é por outra razão que o Sol em Aquário está em exílio. Percebe? Exílio. Exílio é inadequação, é exatamente estar fora da sua pátria. Como você pode ser exilado num sistema cósmico? Somente vibrando a energia de Urano
no sentido positivo. A proposta não é de ego, é exatamente ao contrário. É uma proposta de coletivo, de fraterno. Então não pode se viver à sombra. Daí, nós mesmos aqui, se fizermos uma reflexão, vamos ver o quanto o Urano nos leva à briga. O quanto o Urano nos leva, em nome de uma falsa liberdade, a gente querer apenas se manifestar com o ego cada vez mais forte. Na verdade, o abandonar aquele grupo porque eu me sinto limitado pelo grupo é uma incapacidade de me manifestar nesse grupo, num certo sentido, de me colocar no grupo, de fazer valer também a minha opinião, ou, ainda mais, de fazer com que esse grupo trabalhe harmonicamente e em equilíbrio. O Urano positivo faria isto. O Urano positivo não abandonaria um grupo, não abandonaria ninguém. O Urano positivo trabalharia para que as pessoas fossem mais humanas, fraternas entre si. Este é o Urano positivo. Acontece que eu entendo as coisas por uma sequência. Naturalmente, se Urano já representa esse aspecto de dificuldade, para chegar em Netuno, que tem como símbolo a cruz e a lua no centro da cruz, ou seja, a alma no centro da cruz, ou seja, tem o símbolo do desabrochar da alma diretamente na cruz da matéria, ou o símbolo usado pelos Rosa-Cruzes, é Netuno. Daí o lado místico de Netuno, a relação direta do cósmico, ou da alma, com o corpo, com a manifestação terrestre. Como pode ocorrer esta relação se nós temos o nosso ego, nós temos a nossa vontade, nós temos o Sol? Porque aqui o Sol não está presente. Como pode ocorrer isso? Que os místicos chamam de apagar, anular o ego para entrar num estado de consciência cósmica, de iluminação cósmica. Dissolução. Mas como que isso pode acontecer? Só quando nós exilamos o nosso Sol, que é a manifestação de Urano. Só quando a gente primeiro tem esse estado de libertação, para depois poder ter uma linha direta do cósmico com o terreno. Então Netuno manifesta-se no mapa astrológico como uma energia de sensibilização, uma energia intuitiva, uma energia mística. Ocorre que, na medida em que o Sol, o Mercúrio, o Marte, o Vênus e a Lua no sentido pessoal, interferem nesse processo, o que acontece? Confusão, obviamente. Porque se eu estou dizendo a vocês, estou lhe convencendo do que eu estou dizendo está certo, e você tem uma intuição cósmica dizendo outra coisa, a sua razão e a sua vontade não vão permitir que isto se manifeste plenamente. Uma vez que Mercúrio é entender, raciocinar, Netuno é, num sentido amplo, compreender, sem raciocínio. Não existe na senda mística a mensagem de que a primeira impressão é que vale sobre uma pessoa. É a primeira impressão, é esta aqui. Desde que vocês saibam receber essa impressão sem o filtro de Mercúrio e de Sol. É obviamente uma questão utópica, né? Porque nós temos o Sol, nós temos Mercúrio, nossa sociedade impõe e nos ensina que a razão está sobre tudo, nós precisamos refletir, raciocinar. Quando muito permite alguma coisa além disso, mas coloca o Saturno como limite, é preciso ter os pés no chão. E o Netuno, curiosamente, tem os pés no chão. Ele tem a cruz no chão. Só que a ligação do chão é direta com o cósmico. Daí será sempre no mapa astrológico um ponto de sensibilização. É um ponto onde a pessoa é sensível e ela tem uma ligação direta, com certeza, com a fonte primordial.
Os aspectos que esse planeta receber vão dizer os canais de comunicação desta energia. Se o aspecto de Netuno for com um planeta pessoal, com Mercúrio, por exemplo, um aspecto harmônico, essa pessoa tem condições realmente de trazer a sua consciência de forma positiva e correta a sua intuição. Então deverá trabalhar o desenvolvimento da intuição, deverá realmente entrar em meditação, ou usar qualquer técnica que seja para o desenvolvimento dessa intuição. Agora, o que acontece? Normalmente, nós dizemos que Netuno tem a ver com o óculos cor-de-rosa. Ver o mundo cor-de-rosa, tudo ilusão, fantasia. Com certeza é ilusão, fantasia, porque a nossa percepção consciente e objetiva é que dão as bases do nosso parâmetro de decisão. Uma vez a manifestação positiva de Netuno vai levar as pessoas a dizer: aquilo lá é um iludido, ele está fantasiando. Qual a base que você tem para dizer isso? Por que você está tomando essa decisão? Mostra, ele escreve aqui, mas não pode, porque 1 mais 1 é igual a 2. Você não pode tomar outra decisão. Então, o tempo todo, a nossa sociedade impõe restrições à manifestação de Netuno, que é, tecnicamente, na astrologia, um planeta neutro. E se a gente fizer uma pesquisa aqui, todo mundo vai achar que ele é negativo. Porque ou ele é confusão, ou ele é ilusão, ou ele é fantasia. Sim, mas a maioria das pessoas no trânsito acham Netuno ruim, certo? E acham Urano bom. É sempre comum. Então veja o seguinte, o Netuno tem esta função, energia de sensibilização. Dá para entender a dificuldade, é necessário que uma evolução. Nós não conseguimos compreender aquele sistema da Índia. Para nós é um absurdo, aquela miséria, as classes, as castas, tudo e ninguém faz nada. Quer dizer, o cidadão morre de fome, mas não come a carne do boi, tem abundância lá. Quer dizer, tudo isso para nós, nosso Mercúrio não admite isso. Ele não tem lógica, não tem nada. Agora, eles vibram a energia de Netuno conforme a característica deles. Certo? Muito bem. Aí vem a expressão final, né? A morte para o renascimento, o Plutão. Como eu já disse antes, o Plutão tem a semente dentro do útero, o Sol dentro da Lua, a alma universal como o cadinho da expressão do espírito. Muito bem. O Plutão é a expressão básica de quê? Morte e renascimento, transformação, transmutação. Então a energia de Plutão é a energia da transformação. Só que, continuando na sequência, transformar ou transmutar o quê? Para quê? Quem pode vibrar a energia de Plutão positivamente? Qual o objetivo dessa energia? Autodomínio, não é? Agora, autodomínio pode ser, no lado negativo, o quê? Eu quero controlar, controlar o outro, não é? O Plutão também vai reger o quê? Matar as coisas, para torná-las melhores. A reciclagem é uma coisa de Plutão. E o que nós fazemos na vida? Exaltamos o ego. O Plutão, quando ele pega o Sol, quando ele pega Mercúrio, quando ele pega algum planeta pessoal, ele exalta aquela energia como uma expressão de poder, como eu sou o poder. E na verdade, ele é uma expressão do poder. A fonte cósmica deu àquele que tem uma proeminência de Plutão a perspectiva de manifestar a necessidade de transformação daquela coletividade. Mas aí não seria o poder usando todos os poderes? Veja o seguinte, no sentido positivo, aquele que compreender isso, ele vai manifestar o lado dele. Como compreender isso é muito complicado, nós voltamos à Santa Ceia
onde Jesus disse ao Judas, que depois o Leonardo da Vinci pintou como escorpião: meu caro, faça o que você tem para fazer. Alguém vai ter que fazer. Quem é esse alguém? É o Plutão. Certo? Então, o processo de análise nosso, mercurial, é que vai julgar os elementos plutonianos no sentido positivo ou negativo. Mas, sem sombra de dúvida, no mapa astrológico do Brasil, quando Plutão entrou no meio do céu, nós tivemos 3 candidatos mais votados para presidente da República. Um Sol Plutão, um Plutão na 10 e um Plutão no ascendente. O Sol Plutão foi eleito e cumpriu o papel dele. Não cabe aqui, não estou defendendo ele ou atacando. Cumpriu um papel proposto de transformação. Normalmente, o Plutão expressa na vida do indivíduo exatamente isso: fazer o que ninguém quer fazer. E no seu mapa astrológico, individualmente, aquele ponto é um ponto de transformação, onde muito provavelmente vai ocorrer o que você não gostaria que ocorresse. Por quê? Porque transformar, no sentido plutoniano, é muito difícil. É um ponto onde você pensa que exerce o poder, pensa que é poderoso, e vai aprender que o poder é superior. Você é uma expressão desse poder. Então a energia de Plutão tem esta natureza de acontecer o que é preciso que aconteça, a despeito da vontade de qualquer um. Se não fosse assim, eu gostaria que vocês refletissem muito sobre isso. Se fosse tudo muito simples, de que valeria se estudar astrologia? Se qualquer aspecto positivo, negativo, fosse possível uma vivência assim, assado, né, o mundo não estaria como ele está. Não teria tanta opressão, tanto crime, tanta fome, tanto problema no mundo, se as coisas fossem assim tão tranquilas, tão leves, tão psicologicamente administráveis. Se tudo se resumisse apenas a uma questão de postura. Não é? Então a energia de Urano, Netuno e Plutão propõe a evolução dos indivíduos. E esse processo de evolução, ele é contínuo e ele não tem como parar, não tem como fazer com que isso não ande. Então, naturalmente, o coletivo exerce uma influência sobre o indivíduo. E o indivíduo, para vibrar isto bem, ele tem que tomar consciência da parcela que ele tem de contribuição na evolução da coletividade. E tomar essa consciência, compreender Urano, Netuno e Plutão. E vibrá-lo conforme a proposta do seu mapa astrológico. Então, nós aqui, como astrólogos, temos que orientar o nosso cliente no sentido dele ter uma compreensão maior a respeito disso. E não fazer uma astrologia ao contrário. Dizer ao tipo Plutão, por exemplo: olha, você precisa, sabe, baixar a bola, vai mais devagar e tal. Não, dizer a ele apenas que ele precisa compreender que ele tem uma função coletiva, mas ele não é o dono da bola, nem o dono do jogo. Está sendo dado a ele a vez, mas ele não é o dono. É a mesma coisa o Urano, né? Ao invés de se tornar um rebelde, que ele seja um instrumento de libertação para a coletividade, que ele leve mensagem, seja por atitude, seja por palavras, dependendo da expectação e do posicionamento no mapa, mas que ele leve essa mensagem de libertação num sentido maior, num sentido mais amplo. E o Netuno tem que levar a mensagem mística, com certeza. Tem que levar a mensagem mística. E quando nós falamos em coletivo, vocês começam a ver que as coisas, a questão do livre-arbítrio é muito relativa. Vai haver até hoje à tarde uma palestra a respeito desse tema. Ela é relativa porque, na medida em que há necessidade de uma evolução coletiva, o seu livre-arbítrio cessa em função da necessidade coletiva. Ok? Muito bem. Então a proposta nossa de Urano, Netuno e Plutão é basicamente esta. Quando vocês encontram aspectos entre Urano, Netuno e Plutão, entre eles, que são os aspectos coletivos, né,
São funções coletivas. Quando Plutão fez um bom aspecto com Netuno, durou um tempão. O que nós vimos crescer? Um movimento ecológico. A função de limpeza de Netuno, de dissolução, e a função de Plutão de transformação, que é regeneração também. Certo? Quando nós vimos a conjunção de Urano com Netuno, que foi recente, a última, o que nós assistimos? A criação dos mercados comuns. Mercado, capitalismo é Urano. Netuno, social, o coletivo, o comunista, o mercado comum. Na outra expressão foram as libertações dos países, basicamente os da América Latina, Urano e Netuno. Quando nós tivemos Urano com Plutão em Virgem, na década de 60, o que aconteceu? A informática, a evolução tecnológica, novidades tecnológicas, e em Virgem, a miniaturização. São os efeitos coletivos. Há como você ir contra isso? Não há. Agora, isso está no mapa de vocês. Então, é o que a gente precisa entender. Essa função do coletivo, como é que ela se manifesta no individual, se no meu mapa há uma adequação ou inadequação em relação a isso, e qual a participação que eu posso ter neste processo evolutivo. Qual é o tamanho do meu coletivo e o que eu tenho que fazer por ele. Então não é uma mensagem simplesmente social, vamos ajudar ali na creche, ajudar aqui. Essa questão de auxílio ao próximo é inerente a cada um, é uma questão pessoal. Aqui é um posicionamento frente à evolução da humanidade. E Urano, Netuno e Plutão propõem esta colocação. Então o que eu queria dizer para você, basicamente, era isso. Tá? Quem desejar tem uma apostila que é essa palestra, com talvez um pouco mais de detalhe, tem 30 e poucas páginas. E se alguém desejar fazer alguma pergunta, estamos à disposição. Maurício, eu queria a sua opinião sobre o Plutão na casa 7. Como é que ele faz o estrago? Ele faz. Não há mapa que não tem estrago com o Plutão na casa 7. Veja, apenas uma posição planetária, a primeira consideração é o seguinte: qualquer planeta angular tem uma intensidade de efeito na vida da pessoa mais marcante, porque está associado ao tempo presente. O tempo presente é o tempo todo. Então, um trânsito de um planeta angular é mais intenso no mapa de quem tem, naturalmente, esse planeta, do que seria no mapa de outro. Então, ter um Plutão angular já denota uma relação mais intensa das influências de Plutão. Então, quem tem Plutão angular vai dizer, realmente, como você colocou, faz um estrago, porque vibra este Plutão constantemente. Então, Plutão na 7, normalmente você manifesta, do ponto de vista psicológico, o desejo de poder controlar, manipular o outro. Aí o que acontece na sua vida, porque o caminho de ida é o mesmo que traz de volta, você vai se associar, ou se unir, ou se casar, a um tipo plutoniano também. E vai viver essa experiência de relação com Plutão. Até o dia que você descobrir quem manipula mais, quem manipula menos. Não é? E, eventualmente, no futuro, esse aspecto dá uma tendência à viuvez, que pode ocorrer com 70, 80 anos de idade. Não vamos dizer que vou ficar viúva amanhã, não. Isso é do conjunto do mapa, mas é frequente estatisticamente a viuvez nesses casos. Como o Urano na 7 é frequente a separação matrimonial. E também o Urano normalmente indica separação. Urano na 7 costuma indicar. Costuma. Alguma outra pergunta? Por exemplo. Só um minuto. Colocado numa ordem tal, Certo. a gente tem que tomar conhecimento dela. Vamos supor, Urano vem antes, Netuno vem depois vem Plutão. Isso tem deve ter ali uma ordem lógica para isso. No mapa pessoal,
muitas das vezes, porque cada um vai ter seu mapa, mas vamos supor, uma pessoa tem um Sol com Plutão, mas tem um Urano e um Netuno que não estão assim ligados ao planeta pessoal. Então, como que fica essa ordem de conhecimento dele? Urano, Netuno não estão assim muito bem posicionados, não estão ligados aos planetas pessoais, não estão no mapa, e ele sintoniza Plutão direto para o Sol, ou está ali no ângulo do mapa dele. Como é essa passagem do Urano e Netuno? Obviamente é uma passagem mais difícil, mas mesmo que não hajam aspectos, os planetas estão presentes no mapa, estão em alguma casa astrológica, regem uma outra casa e fazem aspectos com outros planetas que vão ter suas regências também. Essa interligação toda mostra os caminhos e as áreas de experiência de cada planeta. Agora, se a força é de um Sol Plutão, ela vai ter que expressar isso. Ela vai acabar expressando essa energia de Plutão, de domínio, de poder, de colocação. O mais importante é o seguinte: a questão é as pessoas não sofrerem pelo que elas são, tomando consciência de que é uma pessoa com tendências a ter poder, a manipular, a controlar o outro, a se vitimizar quando não consegue ganhar, entendendo que isso tudo faz parte da sua natureza. Ela começa a vibrar isso, mas não a incomoda. Né? Nós temos uma mensagem daqueles filmes da máfia lá, que o chefão, o mafioso que matou, fez, aconteceu, ele morre de velho, na maior tranquilidade. Por quê? Porque ele não se atribui culpa. Só por isso. Então a questão está aí. Então, a pessoa com esse tipo de energia, ele teria aquela condição então, de transmutar. Sim. E o que acontece, então, com Urano e Netuno? Com Plutão ele tem energia de transmutar. Só que veja o seguinte, a palavra, eu não gosto de usar muito transmutar, porque eu entendo transmutação no sentido alquímico. E se a gente entender no sentido alquímico, já não é uma coisa, vamos dizer assim, para qualquer um de nós aqui. É um processo que talvez leve a vida inteira para se atingir a transformação do metal cru, o metal menor no metal maior, ou o ser humano mais bruto num ser humano mais evoluído. Então não é simplesmente transmutar uma coisinha. Não, transmutar é um processo iniciático, é um processo de evolução do ser. Certo? Então, muito bem. Então, Plutão fica mais no plano do palpável, na linguagem do perdi isto, que isso não me serve mais, eu estava apegado àquilo. Então, aquilo foi destruído. Ou morreu fulano, porque eu precisava entender esta relação com a morte. Tudo que acontece é no sentido de fazer com que você vibre por experiência, por isso que ele tem a ver com a alquimia, por experiência. Por isso que os alquimistas transformam de fato o metal mais pobre em ouro, de verdade, não é só balela de efeito moral ou espiritual, não. Ele faz no metal também. Esta é a verdadeira alquimia. Então, este é o processo de Plutão. Quando não é esse, o processo de Plutão é perda, morte, domínio, exercer o poder sobre o outro, e a transmutação, a transformação no coletivo, via de regra, será feito por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas tortas. O tipo plutoniano vai querer ser ditador, vai querer ser um mandão, vai fazer, vai acontecer, até que as coisas mudam, até em reação a ele. Mas é isso que ele vai fazer. Urano e o Netuno têm o mesmo sentido, só que não de transmutação. O Netuno tem um sentido de levar o místico, levar a relação, a mensagem cósmica, seja pela ilusão ou não. Se a pessoa tem um nível de evolução, de compreensão, ela vai fazer isso pelo sentido, vamos chamar assim, mais positivo. Senão ela fará pelo sentido que nós consideramos negativos. E pode proliferar uma série de seitas, religiões, e grupos esotéricos, seja o que for, de Netuno, que todos, com certeza, sejam seus líderes, bons ou ruins, estão levando os indivíduos a ter uma compreensão maior sobre o que é o cósmico e a relação de Deus com o homem. Relação direta. O Urano
ele propõe um processo de libertação. Então as revoluções, os rebeldes que mexem com a estrutura da sociedade, acabam sofrendo, fazendo os outros sofrerem, mas levam a um processo de maior libertação. Então este é o sentido que vai ser colocado, quer dizer, é irreversível. O que a gente tem que fazer aqui é entender para não sofrer. Agora, dizer que não vai acontecer, eu gostaria, já falei várias vezes nas palestras, né, que quando alguém tiver alguma situação Urano, Netuno ou Plutão, depois venha aqui e relate para a gente que não aconteceu. Entendeu? É irreversível o processo. Tá? Alguma outra pergunta? Plutão em conjunção com a cabeça do dragão em oposição ao Sol no Norte-Sul. Olha, o Plutão em oposição ao Sol, via de regra, leva a pessoa a ter uma relação com o outro, né, frequentemente encontrar o outro no sentido de também de uma relação de domínio, uma relação de controle, e via de regra vai ter esta oposição, como o nome mesmo diz. Pessoas com esta característica vão surgir contra ele. O que nós precisamos entender é que, devido ao Plutão ficar muito tempo num determinado signo, nós temos a ideia de que todo tipo de Plutão é agressivo, é autoritário. Por quê? Porque muita gente do nosso relacionamento tem Plutão em Leão. O Plutão, às vezes, é o mais pacato de todas as pessoas. E é na pacatez que ele consegue a manipulação. Então, veja, a questão de haver uma relação de um luminar com Plutão, você tem um desafio na vida de equilibrar o autodomínio, o autocontrole e o poder sobre os outros. Ainda mais sendo uma oposição solar, via de regra, pode surgir esta característica. Você está sendo controlado e ao mesmo tempo tentando controlar, e assim decorrendo pelo significado de Plutão. Isso não é uma característica de geração? É uma característica de geração, tanto que quando Plutão esteve em Leão, foi a época que o mundo teve seus maiores líderes ditatoriais. E como você vai aplicar isso individualmente? Exatamente isso, a natureza ditatorial do indivíduo. Porque se houve ditador no mundo inteiro, cada povo tem o governo que merece. É que o povo permitiu que tivesse. Que o Mussolini foi ditador na Itália, até um determinado momento que mataram eles, quartejaram, fizeram, acabou. E nos outros países a mesma coisa. Então esse é que é o ponto, é o coletivo. Quando Plutão estava em Câncer, cresceu a máfia, as multinacionais, os Estados Unidos passou pela grande transformação, porque o Sol dele é canceriano. E assim vai, Plutão em Libra, havia aquela briga entre os Estados Unidos e a União Soviética, a balança, o poder balançando. Aí Plutão em Escorpião veio a morte da União Soviética, que era do signo de Escorpião, e a determinação do poder no sentido oculto, AIDS, uma série de problemas. E agora o Plutão em Sagitário vai vir à tona, vai ser divulgado muito daquilo que ocorreu com Plutão em Escorpião. Alguns acham até que vão divulgar os extraterrestres, né? Então é o efeito do coletivo no individual, que você vai trabalhar aquele caminho. Bom, obrigado a vocês, espero ter passado a minha mensagem. Se Deus quiser, na próxima